Alô, amigos. Eu sou Humberto Goulart, da Agência Servidores. Todos os dias nós temos conversado com lideranças sindicais do país inteiro. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para a nossa entrevista o José Celso, que é o presidente da AFIPEA, Associação dos Funcionários do IPEA, e que também é um sindicato. Então, digamos que são duas pessoas jurídicas, mas a direção é a mesma. E o José Celso trabalha nesse instituto tão importante para o Brasil, e eu imagino que essa entrevista é extremamente importante exatamente por isso, porque nós estamos num momento em que os governantes precisam muito de assessoria, especialmente a do IPEA, que é na área econômica. E os trabalhadores do IPEA, me parece, não estão parados. É isso, José Celso? Está todo mundo em teletrabalho? Boa tarde, Humberto. Um prazer estar com vocês aí. Sim, é exatamente isso. Nós estamos já há cerca de 40 dias em teletrabalho, todos trabalhando em casa. Quando eu digo todos, eu me refiro basicamente aos técnicos de planejamento e pesquisa do IPEA, que é a função finalística, né, que o IPEA desempenha. Porque há um conjunto de servidores que, evidentemente, continua tendo que comparecer ao órgão para questões de segurança, manutenção de equipamento, limpeza, etc. Mas o core do Instituto está todo em teletrabalho. E como é que sindicalmente você está entendendo esse momento tão estranho que nós estamos vivendo, em que o mundo foi todo colocado dentro das suas casas? Pois na verdade, paradoxalmente, tem um efeito duplo esse fenômeno que estamos vivendo, né? Por um lado, estamos todos, evidentemente, constrangidos, né? E, de certa maneira, limitados na nossa atuação sindical, sobretudo, pelo fato de que os deslocamentos estão difíceis ou limitados, né? A aglomeração não recomendável. Então, as atividades essencialmente sindicais estão tendo também que ser realizadas, não é, por meio virtual, né? Isso limita, evidentemente, um pouco essa atuação. Mas, por outro lado, o que acontece é que, enfim, as tecnologias disponíveis e o contexto que estamos vivendo, né, do ponto de vista tanto da crise sanitária como da crise econômica e laboral que está em curso, né, tem nos forçado a manter uma hiperatividade, né, pelas redes sociais, né, pelos meios virtuais com os quais temos trabalhado, para manter um relacionamento tanto para dentro, né, das associações, dos sindicatos, né, mantendo a base informada e ativa em relação à conjuntura, aos trabalhos do dia a dia, etc., como também para vocalizar as pautas, as reivindicações, para manter uma certa mobilização, né, em relação ao conjunto de fenômenos e de assuntos que têm tomado conta do dia a dia. Qual é a sua expectativa? O sindicalismo vai ter que mudar a partir daí? Ou, pelo menos, com essas novas tecnologias, há uma ajuda para se fazer sindicalismo, já que vocês são normalmente tão parlamentares quanto os parlamentares. Quer dizer, o sindicalismo é de muita conversa, não é isso? Sim, exatamente. Na verdade, as tecnologias existentes, elas ajudam muito a manter, né, uma interface com os colegas, com a base associativa, sindical, com os parceiros com os quais dialogamos, com os interlocutores, seja no Congresso, dentro do governo, com a sociedade, mas ela não substitui, né? É bom deixar claro que essas tecnologias, elas são imprescindíveis pelo momento que estamos vivendo, mas elas não substituem de modo nenhum a presença física, né, a aglomeração das pessoas, a troca direta de informações e de opiniões sobre a conjuntura, né? Então, evidentemente que esse cenário, uma vez superada a fase mais crítica, né, que exige esse distanciamento social entre nós, ela vai ter que ser recuperada, né? Quer dizer, o contato, o convívio é fundamental para poder reorganizar a base sindical, informar sobre o que está acontecendo e mobilizar efetivamente os colegas e as outras associações e sindicatos contra o processo, inclusive, de reforma
e de desmonte do Estado que está em curso no Brasil, de modo que a gente possa sair da crise sanitária em condições de enfrentar a crise sindical, a crise política, a crise econômica, que talvez venha a ser até mais grave e duradoura do que a própria crise sanitária que ainda está em curso. A minha próxima pergunta era exatamente esse final da sua fala, quer dizer, o sindicalismo estava de olho em duas reformas em especial, me parece, no Congresso Nacional. A principal delas para os funcionários públicos, a reforma administrativa que estava prometida e que acabou não chegando, mas já se discutiu várias coisas a respeito dela. E depois deve haver uma reforma tributária que eu acho que interessa bem a vocês, porque vocês trabalham com pesquisa econômica e ela pode dizer muita coisa para o próprio governo e para os próprios brasileiros. Neste momento, o Congresso só está tratando de questões de coronavírus. Você acha que muda um pouco de figura o entendimento dos parlamentares a respeito dessas reformas ou vai ser preciso ficar de olho logo que as coisas voltarem ao normal? Olha, eu acredito que vai haver uma mudança de entendimento sobre o peso e papel do Estado, do serviço público, né, tanto na mobilização dos recursos, das capacidades econômicas, como na sua relação necessária com a sociedade. Ou seja, o que estava em curso já era uma reforma administrativa de caráter punitivo do Estado dos servidores, né, de caráter reducionista em termos de prestação de serviços, em termos de estruturas de Estado, em termos das capacidades necessárias para o bom desempenho das funções. Né? Havia uma tônica, e ainda há, na verdade, no discurso governamental, uma tônica de redução de gastos e, em nome disso, redução de estruturas, corte de salários, corte de concursos públicos, etc. A crise, de certa maneira, do coronavírus, ela vem a não só barrar um pouco o ímpeto reformista, destrutivo que estava em curso, como ela vem a requalificar o debate, né, no sentido de mostrar a enorme importância que o serviço público e, portanto, os servidores têm numa sociedade complexa, heterogênea, desigual como a brasileira. Né? Veja que, se não fosse, no caso brasileiro, o SUS, o Sistema Único de Saúde, e as políticas públicas que giram, né, orbitam em torno do SUS, provavelmente a crise sanitária estaria muito mais aguçada no país do que está. E está caminhando para uma situação crítica, né, mas está sendo contida ainda justamente pelo, vamos dizer, ímpeto, né, pela dedicação, né, pelo trabalho coletivo que vai sendo desempenhado pelos profissionais do SUS. O mesmo pode ser dito sobre outras esferas, né, da atuação do Estado, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à educação, enfim, no que diz respeito à própria gestão do Estado, né, as carreiras que são ditas intermediárias ou administrativas da gestão pública, né, dentre as quais o próprio IPEA. Né, o trabalho de pesquisa do IPEA continua sendo feito, o trabalho de assessoramento governamental do IPEA continua sendo feito, né, de modo virtual, em grande medida, né, mas estamos produzindo conhecimento, informação, diretrizes de política pública sobre como melhor enfrentar a crise sanitária e também a crise econômica e social que já está em curso. Né? Então, há uma atuação muito importante que eu acho do Estado e dos servidores, de modo geral, que eu acho que requalifica o debate sobre a reforma administrativa. Eu quero crer que na saída da crise, os congressistas vão pensar duas vezes em relação a esse conjunto de propostas que já estava tramitando, que diz respeito ao corte de salários, ao corte de cargos, ao corte de organizações. Né? Como é que a gente fica sem um IBGE, por exemplo, na estrutura do Estado brasileiro, que é um órgão fundamental para a coleta de informações cruciais para se entender o bom funcionamento da economia, do Estado, da sociedade, etc. Como é que a gente fica sem um órgão como o próprio IPEA, né, necessário para a avaliação das políticas públicas? Como é que a gente fica sem segurança? Como é que a gente fica sem educação? Como é que a gente fica sem a CAPES do CNPq? Né, órgãos que estavam sendo aviltados, de certa maneira, pela tônica reformista que estava em curso. Então, eu quero crer que a reforma vai ganhar um outro contorno.
um contorno mais qualificado, né? Porque são necessárias mudanças. A questão é que a tônica das mudanças em curso proposta pelo atual governo e, de certa maneira, encampada até o momento pela base governista no Congresso, era uma tônica nefasta à estruturação do Estado, ao bom desempenho das políticas públicas, à valorização dos servidores, etc. Então, eu quero crer que vai haver uma mudança qualitativa importante nesse sentido. José Celso, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por atender ao nosso chamado e para a gente poder discutir essa questão sindical e discutir toda a questão econômica brasileira, que, no fundo, ela é feita pelo IPEA. Muito obrigado pela entrevista e muito sucesso no seu trabalho.